Integração Esportiva. Produção e apresentação: Jorge Daniel. Excelente sexta-feira para você que acompanha mais um boletim aqui do nosso Integração Esportiva. E neste dia 9 de dezembro de 2022, nós trazemos um boletim informativo para você sobre as competições nacionais e internacionais do Paradesporto. Vamos falar sobre o Mundial de Bocha Paralímpica. Vamos trazer informações sobre a nossa seleção de halterofilismo que vai disputar a Copa do Mundo da modalidade. Vamos falar também sobre o paraciclismo e ainda as informações sobre a nossa seleção de taekwondo paralímpico que ontem, quinta-feira, dia 8, participou da última competição da temporada de 2022. Estes são os destaques de hoje de mais uma edição do nosso Integração Esportiva aqui pelo canal do YouTube da Rádio Integração. E para você que não é inscrito em nosso canal, se inscreva, fortaleça o nosso canal, se inscreva, curta, comente, compartilhe o nosso link, envie aí para os seus grupos de Paradesporto, envie para os seus amigos também para que mais pessoas possam acompanhar as informações do esporte paralímpico e também, claro, ficará muito bem informado sobre os principais acontecimentos do Paradesporto no Brasil e no mundo aqui através do nosso canal do YouTube da Rádio Integração. Josi Silva avança para as quartas de final do Mundial de Bocha Paralímpica do Rio de Janeiro. O Brasil tem 7 atletas em fase de mata-mata. A paulista Josi Silva foi a primeira atleta da seleção brasileira a disputar a fase eliminatória do Mundial de Bocha Paralímpica que está acontecendo na Arena Carioca, no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Ela manteve a boa fase na competição, vencedor no final da tarde desta quinta-feira, dia 8, atleta Vivian Lan, de Hong Kong, por 3-1 e avançar para as quartas de final da classe BC4 feminina para atletas com deficiências severas, mas que não recebem assistência. A principal competição da bocha no Ciclo Paris 2024 reúne mais de 170 atletas de 40 países em disputas individuais por pares e por equipes. As partidas têm sido realizadas no mesmo palco dos Jogos Paralímpicos da Rio 2016. Os jogos de bocha acontecem nas estruturas da Arena Carioca 1 e a entrada é gratuita para o público. José, que já havia assegurado sua vaga à etapa eliminatória da competição com antecedência, ainda precisou disputar sua última partida pela fase de grupos na manhã da última quinta-feira, quando foi derrotada pela eslovaca Michaela Balkova por 5-3, mas a atleta brasileira não se abalou. José, atual 14ª colocado no ranking mundial, já sabe quem vai enfrentar nas quartas de final. Será Ewin Shunk, também de Hong Kong, atual quinta melhor do mundo na categoria BC4. Além dela, mais 2 brasileiros avançaram para as quartas de final, mas sem precisar jogar, ambos pela classe BC1, que podem jogar com as mãos ou com os pés e que contam com a opção de um auxiliar. A pernambucana Andresa Vitória, que venceu a polonesa Kinga Koza por 6-3 no seu terceiro jogo pela fase de grupos, na tarde da última quinta-feira, vai jogar diante da tailandesa Satanam Francine. No feminino, houve um número menor de participantes e por isso não haverá disputa das oitavas de final. Já José Carlos Chagas, o Zé, venceu seu último jogo pela fase de grupos a derrotar o croata Martin Frankonik no tie-break, após um empate por 3-3 no tempo normal, e avançou diretamente para as quartas de final da individual da classe BC1, que pode jogar com as mãos ou com os pés e que conta com a opção de auxiliar, sem precisar disputar as oitavas, pois está entre os melhores do ranking mundial da sua classe. Ele é o atual vice-líder. Os outros 4 classificados vão precisar disputar as oitavas de final das suas classes nesta sexta-feira, dia 9. Pela BC2 masculina, para atletas que não recebem assistências, o cearense Maciel Santos fez mais uma vítima na competição no grupo A, vencendo o atleta holandês
Badminton por 9-1 da tarde também, nesta quinta-feira, dia 8. Agora, o atual líder do ranking mundial da BC2 vai colocar a sua invencibilidade no Mundial à prova nas oitavas de final contra Josep Zapka, 15º colocado do mundo da República Tcheca. Outro invicto na competição, o mineiro Matheus Carvalho, que venceu o espanhol Rafael Bucherich por 6-3 também nesta quinta-feira e avançou sem sustos para as oitavas de final da classe BC3 para atletas com deficiências severas e que podem usar instrumento auxiliar a calha e também ter auxílio de outra pessoa. O seu primeiro duelo eliminatório vai ser diante do peruano Dean Costa, 22º lugar no ranking mundial. Pela classe BC3 feminina, a paulista Evelyn Oliveira, porta-bandeira do Brasil nos Jogos de Tóquio, e a pernambucana Ivane Calado também venceram os seus últimos confrontos nos grupos e avançaram para o Mundial para a fase eliminatória. A primeira atleta derrotou a portuguesa Ana Costa por 4-1 e a segunda atleta brasileira, a Ivane Calado, aplicou uma vitória de 9-0 na alemã Nancy Puzer. Agora, Evelyn vai enfrentar a tailandesa Lada Damiklam, enquanto a Ivane vai encarar a bolonesa Edka Ozarsk. Se as brasileiras vencerem seus confrontos, ambas vão fazer o duelo das quartas de final na competição. A pernambucana Letícia Carolina, da classe BC1, Potiguar Yuri Tauan, BC2, o paulista Antônio Leme, da classe BC3, e o paranense Eliseu dos Santos, da classe BC4, não conseguiram sua classificação à próxima etapa do Mundial e foram eliminados ainda na fase de grupos. As partidas têm sido transmitidas ao vivo pelo YouTube da Associação Nacional de Desporto para Deficientes, a ANDE, que é a organizadora do evento. Esta, portanto, as informações sobre o Mundial de Bocha Paralímpico. Seleção brasileira de halterofilismo embarca para a Copa do Mundo de Dubai neste sábado, dia 10. 17 halterofilistas paralímpicos brasileiros embarcam no próximo sábado, dia 10, para Dubai, nos Emirados Árabes, onde vão disputar a Copa do Mundo de halterofilismo, o evento que encerra a temporada da modalidade. A competição acontece entre os dias 15 e 18 de dezembro. Inicialmente, o Comitê Paralímpico Brasileiro, CPB, convocara 18 atletas para o torneio. No entanto, Elisete de Araújo não irá para a Copa do Mundo devido a uma lesão. De acordo com os critérios de convocação do CPB, foram convocados apenas atletas que disputaram competições obrigatórias para os Jogos Paralímpicos de Paris 2024, definidas pela Organização Mundial de Halterofilismo Paralímpico. São eles: Mundial de Halterofilismo de Tbilisi 2021, Open das Américas de 2022, o Open da Europa 2022. Além disso, os atletas convocados necessitavam com as suas marcas no ranking nacional de halterofilismo no período de 22 de novembro de 2021 a 8 de outubro de 2022 e estarem também no top 10 do ranking internacional. Campeã paralímpica nos Jogos Tóquio 2020, vice-campeã mundial, a paulista Mariana D'Andrea, da categoria até 73 quilos, está entre os convocados. No último dia 1º de dezembro, no CT Paralímpico, em São Paulo, durante o meeting paralímpico Loterias Caixa, ela levantou 141 quilos e superou o recorde paralímpico que pertence à francesa Swat Ghazouani. Ela suportou os 140 quilos nos Jogos da Rio 2016. A lista de todos os convocados você pode conferir no site do Comitê Paralímpico Brasileiro, lá clicando na matéria em PDF, tem lá a lista de quem fará parte da Copa do Mundo de Halterofilismo de Dubai de 15 a 18 de dezembro. Lauro Jaman conquista 2 medalhas de ouro no Campeonato Brasileiro de Ciclismo Paralímpico no interior de São Paulo.
O ciclista paulista Lauro Chamão, de 35 anos, do Clube Santos Tenfups, conquistou 2 medalhas de ouro durante o Campeonato Brasileiro de Ciclismo Paralímpico de Estrada, que foi realizado no último final de semana, nos dias 3 e 4 de dezembro, em São Carlos, no estado de São Paulo. Ele foi campeão nas provas de contrarrelógio e resistência da classe C5. Na primeira disputa, ele completou a distância de 33 quilômetros em 40 minutos e 35 segundos, 127 centésimos. Enquanto a segunda prova, de 82,5 quilômetros, foi realizada em 1 hora, 59 minutos, 59 centésimos, 833. Repetindo o tempo dele então aqui. 1 hora, 59 minutos, 59 segundos e 836 centésimos. Dentre os competidores, além de Lauro, que chegou ao Campeonato Brasileiro como o segundo do mundo na classe C5, destaque também para Carlos Soares, do clube Indaiatuba Cycling Team, terceiro do ranking mundial na classe C1. Ambos, inclusive, foram medalhistas mundiais no mês de agosto no Canadá. A exemplo de Lauro, Carlos subiu o lugar mais alto do pódio em 2 oportunidades. Na prova de contrarrelógio, ele fez a distância de 16,5 quilômetros em 31 minutos e 30 segundos. Já na prova de resistência, foram 60,5 quilômetros em 1 hora, 45 minutos e 43 segundos. Os atletas competiram nas provas de contrarrelógio no sábado, dia 3, e na prova de resistência no domingo, dia 4. O evento encerrou a temporada de 2022 e contribuiu diretamente com a posição dos atletas brasileiros no ranking mundial. O Campeonato Brasileiro aconteceu em um grande circuito de 5,4 quilômetros que foi montado no Dama Golf Club. As classes participantes para homens e mulheres foram o ciclismo paralímpico C1 a C5, a handbike H1 a H5, a tandem e também o tricicle T1 e T2. O evento foi uma organização da Confederação Brasileira de Ciclismo CBC, com o apoio do Comitê Paralímpico Brasileiro, o CPB, Federação Paulista de Ciclismo, FPC, e a Prefeitura Municipal de São Carlos. O evento então foi a organização e realização da Confederação Brasileira de Ciclismo, CBC. Seleção brasileira de taekwondo paralímpico fecha a temporada com 2 medalhas de ouro em torneio na Arábia Saudita. A seleção brasileira de taekwondo paralímpico conquistou 2 medalhas de ouro em Riyadh, na Arábia Saudita, no Grand Prix final da modalidade, a principal competição da temporada que valeu pontos no ranking mundial. A paraibana Silvana Fernandes, que foi bronze da categoria até 58 quilos nos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020, subiu pela 3ª vez ao lugar mais alto do pódio em uma edição do Grand Prix desta temporada. Antes, a atleta havia sido campeã em Sofia, na Bulgária, e Manchester, na Inglaterra. A outra medalha dourada em Riyadh veio com Ana Carolina Moura, da categoria até 65 quilos, que também já havia sido campeã em outra etapa neste ano, a de Paris, na França. Além dos 2 ouros, o Brasil foi prata com o paulista Natan Torquato, que foi ouro nos Jogos de Tóquio 2020. 10 lutadores do Brasil estiveram em disputa na quinta-feira, dia 8, no evento que reuniu os 8 melhores atletas do mundo em cada uma das categorias do taekwondo. No sábado, dia 10, haverá a premiação dos melhores do ano na modalidade, entre árbitros, confederações, competidores e comissão técnica. O Grand Prix final de Riyadh fechou a temporada do taekwondo paralímpico. Antes, o Brasil esteve presente em 3 etapas internacionais do evento: Sofia, na Bulgária, Paris, na França, e Manchester, na Inglaterra. Essas, portanto, as informações de hoje para você do nosso Integração Esportiva
as informações das competições do esporte paralímpico no Brasil e no mundo. Para a Rádio Integração, o repórter Jorge Daniel.